a melhor forma de estudar filosofia? Por onde começar e quais técnicas usar? O que fazer antes de pegar aquele livro que é bem difícil de ser entendido? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Muita gente, seja no ensino médio, seja nas faculdades, em geral, que fazem introdução à filosofia, ou seja nas próprias graduações em filosofia, tem dificuldade ali, não sabe muito bem por onde começar e como estudar. Aprender, ter técnicas, ouvir dicas é essencial nessa formação. E aqui então eu separei algumas dicas para você, ou que gosta de filosofia, ou que já está no curso de graduação, ou que está ali no ensino médio e quer aprender de forma mais eficiente, mais fácil, como fazer, como adentrar aí nesse universo da filosofia. Enfim, são 5 dicas que ajudam aí você a se locomover pela filosofia e no final ainda dou uma dica extra que serve e vai ser muito útil, sobretudo para aqueles que querem continuar, seguir carreira aí acadêmica na filosofia. Enfim, chega de papo, bora pro vídeo e pras dicas. A primeira dica que eu dou para todo mundo aí que está iniciando na filosofia, está começando as primeiras leituras, ou já teve o primeiro contato e quer aprofundar, é a seguinte: comece estudando temas que você goste. Se você é da área da ciência, é biólogo, é físico, é matemático, vá para a área da filosofia da ciência, vai ser muito mais agradável. Se você é do direito ou da psicologia, vá para a área da ética, vai ser bastante proveitoso para você. Se você é um cara religioso, vá para a filosofia da religião. Existem vários, um universo inteiro de problemas da filosofia, de problemas e temas filosóficos. Eu acho que ir para estes temas, para estes problemas primeiro, para problemas que são mais próximos de você, é essencial e é a primeira dica que eu dou. É isso que faz a gente se mover. Por quê? Porque você começa estudando um tema que você gosta, e esse tema te leva a outro tema, que te leva a outro tema, que te leva a outro tema, e quando você vai ver, você já estudou pra caramba, já tá sabendo de coisa pra caramba, naturalmente, organicamente. Você vai sendo levado pela filosofia. E é assim que a filosofia funciona. Um problema puxa outro, que vai puxando outro, e aí isso vai aumentando nossa intelectualidade. Então essa é a minha primeira dica. Comece por temas e problemas que sejam mais próximos de você, que sejam do seu interesse. Dito a primeira dica, chegou a hora então de colocar a mão nos textos. Quais textos eu vou ler? E aqui está a minha segunda dica, que é: não tenha medo de recorrer à literatura secundária, a manuais, a comentadores, inclusive até próprios textos de internet. Não tem problema nenhum nisso. Há um grande mito, e eu cresci na faculdade ouvindo isso, de que a gente não pode ler comentador, que a gente tem que ir direto para os textos originais. Por exemplo, ler Platão diretamente, ler Kant diretamente. Eu particularmente acho isso catastrófico. Catastrófico porque você perde tempo, e muitas vezes tempo lendo algo que você não vai conseguir entender. O que eu sugiro é, uma vez que você escolheu o tema, comece a pesquisar na internet mesmo. Lê na Wikipédia que seja, ou em alguns blogs e sites de filosofia, sobre aquilo que você está buscando. Teve ali, deu uma norteada, comece a buscar livros de comentadores daquilo que você quer estudar. Livros, por exemplo, que abordem ética de uma forma mais ampla. Você não precisa aqui pegar a Crítica da Razão Prática do Kant, que é um livro clássico sobre ética, para a sua primeira leitura. Você pode pegar manuais de ética para começar ali a se desenvolver. Então aqui, a minha primeira dica é essa: pegar manuais e depois de manuais, pegar comentadores. Por exemplo, um comentador da ética de Kant, um comentador da ética aristotélica antes de ir para Aristóteles. Não tenha medo disso. Todo mundo faz e aquele que fala que não faz está mentindo. Pegar essas escadas, pegar, digamos, essas muletas é muito importante para quem ainda não consegue andar sozinho. Então isso aqui é a minha segunda dica. Não tenha medo de recorrer à ajuda porque ela é necessária. Minha terceira dica vai ser para aqueles que já podem largar as muletas da literatura secundária. E é muito importante também. Só vá para os clássicos, para os livros clássicos, quando você estiver bem, quando você se sentir seguro, quando você achar que dá para pegar uma obra grande, às vezes nem de tamanho, mas de profundidade, e lê-la. Não é fácil, mas nem um pouco fácil, pegar um Platão, um Aristóteles, um Kant, um Hegel e ler. Eu lembro muito bem que uma vez um grande amigo meu, que é um dos gênios das ciências, da ciência da computação aqui no país, o Rafael Coelho, veio até mim dizer que tinha pegado o livro do Heidegger, Ser e Tempo, e não tinha conseguido sair ali da segunda ou terceira página, de tão complexo que era a obra. E olha que ele era, e ainda é, um grande gênio, um grande leitor
de filosofia, apesar de ser cientista da computação. Apesar não, porque tem tudo a ver. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é, só vá para as obras clássicas se você se sentir seguro. Porque, como eu disse na dica anterior, você pode acabar perdendo muito tempo. E mais do que isso, as obras clássicas exigem um esforço danado. Você não acha que vai pegar aí o Aristóteles e vai começar a entender, ler igual você lê o jornal do dia da manhã. Elas exigem esforço. E para isso você precisa ter segurança, precisa estar habituado e precisa, obviamente, já estar inserido nesse universo filosófico. Então, se atente a isso e só vá para eles quando se sentir seguro. Minha quarta dica serve tanto para quem já está nos clássicos, como para quem está ali nos comentadores, lendo a literatura secundária. Faça fichamentos. Fichamentos são ótimos, fichamentos e grifos, tá? Grifo sublinhado, não tenha medo de sublinhar os livros, ou ali deixar o sublinhado destacar no arquivo do Word que você tem às vezes no seu computador. Isso é muito importante por dois motivos, como eu disse. Primeiro, para organizar melhor sua leitura. Quando a gente faz um fichamento, a gente organiza melhor aquilo que a gente está lendo. Às vezes a gente tem um texto muito grande e o fichamento ele dá uma resumida, uma condensada na ideia principal. E isso não só organiza, como a segunda dica aqui, o segundo aspecto positivo ajuda a gente a memorizar. Então ele organiza e ajuda na memorização. Então fichamentos e notas daquilo que você está lendo é muito importante por esses dois motivos. São várias coisas que você vai ler ao longo dos seus estudos e é muito importante a gente ter esses fichamentos até para saber de onde a gente tirou, quais são as ideias principais, recorrer a eles de vez em quando. Faça isso porque quando você perceber, você já está há 10 anos estudando filosofia e vai querer pegar aquele livro que você leu há uns 8 anos atrás e não lembra exatamente o que ele estava falando. Por fim, uma última dica, mas que eu também acho muito valiosa. Uma coisa que me ajudou bastante na filosofia foi ter uma noção da história da filosofia. Por quê? Porque muitas vezes a gente pega um problema clássico, por exemplo, da existência de Deus, da existência do mal, do que é justiça, e aí, se a gente fica num filósofo só, a gente esquece que isso já foi discutido por outros. Ter uma noção básica da história da filosofia, por exemplo, do que foi discutido na Antiguidade, quais eram os principais problemas da Idade Média, qual era o tema central da modernidade, o que está sendo discutido na filosofia contemporânea, ter uma visão básica, nada muito grande não, mas ter uma visão básica desses 4 períodos da filosofia é muito útil na hora de você pegar um autor para ler. Pois assim você vai ter, digamos, o pano de fundo da discussão de Aristóteles, do Kant, do Nietzsche. Então, essa leitura da história da filosofia eu acho muito válida e de muita utilidade. Eu vou até deixar alguns livros, indicar alguns livros que contam aí a história da filosofia, ajuda a ter esse pano de fundo. Vou indicar desde uns livros bem baratos até um pouco mais caros, para aqueles que ainda querem ter essa visão. Como eu disse, me ajudou bastante e eu acho que na minha cabeça funciona da seguinte forma. Funciona como se a história da filosofia fosse uma grande estante que cada nova leitura que eu faço eu vou colocando um novo livro nessa estante da intelectualidade. Enfim, me ajudou e eu acho que pode ajudar muito vocês na leitura de vocês tendo essa noção da história da filosofia. Mas há ainda a dica extra que eu falei que daria, sobretudo para quem realmente está aficionado por filosofia. Existe um grande método de estudo na filosofia e eu acho ele muito valioso, eu acho que ele nos ajuda muito a entender uma ideia filosófica e a progredir, que muitos chamam de um método antigo, chamado de soi logoi, mas ele é bem simples, aqui a gente não precisa se aprofundar muito, que é o seguinte: se você estudou uma ideia, qualquer que seja ela, tente buscar visões contrárias, tente ler opiniões contrárias, porque aí ao confrontar as duas opiniões, aquela que você leu com a visão contrária, você consegue formular melhor o seu próprio pensamento. Durante o começo, é muito comum a gente ler um livro e meramente repetir aquilo que ele está falando. Esse pensamento autônomo, crítico, que é você mesmo vai se desenvolver a respeito dos textos, ele leva um certo tempo. E um instrumento de estudo muito bom, que eu acho muito bom para desenvolver esse pensamento crítico, esse pensamento autônomo, é, como eu disse, confrontar ideias. Eu faço isso desde quando eu dava aula no ensino médio, nas minhas aulas do ensino médio, eu pegava alunos, por exemplo, que eram contrários ao aborto, e botava textos favoráveis ao aborto para ler, e vice-versa, porque isso forçava eles a lerem duas visões diferentes e a progredirem intelectualmente. Quando você pega temas clássicos, por exemplo, contrapor a obra de Hume com a obra de Kant, então aí você vai ter um melhor entendimento não só do problema, como da própria história da filosofia,
É assim que a filosofia funciona, é assim que a filosofia é. Um diálogo eterno, um eterno confronto de ideias. Mas é isso, eu espero que estas dicas te ajudem a seguir os caminhos da filosofia. E, além disso, eu espero que também você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós trazemos aqui 2 vídeos novos para você. É isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.